Na imersiva jornada de hoje, embarcamos em uma exploração sem igual nas profundezas da história da Bíblia. Uma narrativa que entrelaça de forma intricada o Antigo e o Novo Testamentos, desde a própria criação da existência no sereno jardim do Éden com Adão, até os legados comoventes deixados pelos discípulos de Jesus. Esta odisseia através do tempo promete não apenas iluminar, mas transformar nossa narrativa, que começa ao amanhecer da criação, em um reino de um vazio ilimitado, onde apenas a essência divina de Deus prevalecia, uma entidade eterna não limitada pelo tempo ou origem, a fonte última de onde toda a existência brota. Este Criador onipotente, em uma série de atos divinos, esculpiu o cosmos, lançando as bases da Terra e, no sexto dia, moldou a humanidade à sua própria imagem. Adão e Eva, encarnações da pureza e inocência, foram agraciados com o sagrado jardim do Éden como seu reino, encarregados de cuidar da criação em expansão. No entanto, sua queda da graça, um momento de desobediência, precipitou a queda da humanidade no pecado, marcando cada alma com a mancha de sua transgressão original. A narrativa se desenrola traçando a linhagem de Adão até Noé, um homem de retidão em uma era consumida pela maldade. O julgamento de Deus se manifestou como um grande dilúvio, purgando a terra, poupando apenas Noé e sua família, que emergem como os progenitores das futuras gerações. A partir desses começos, testemunhamos a chamada de Abrão, mais tarde Abraão, uma figura pivô cuja fé lança as bases para o povo escolhido de Deus e por meio de quem a promessa do Messias é predita. A jornada de Abraão, marcada por provações e alianças divinas, destaca a relação profunda entre Deus e seu povo, um tema que ressoa ao longo das Escrituras. À medida que os descendentes de Abraão se multiplicam, também se complexifica a narrativa, tecendo através das histórias de Isaque, Jacó e José, cujas provações e tribulações no Egito preparam o palco para o monumental êxodo sob Moisés. Este êxodo, um evento seminal na história bíblica, não apenas significa a libertação física da escravidão, mas também a forja de uma identidade de aliança como povo escolhido de Deus. A jornada pelo deserto, um período de teste e fé, culmina na entrada na Terra Prometida, um arco narrativo que simboliza a providência divina e o cumprimento das promessas de Deus. A saga continua através da Era dos Juízes, um tempo de fluxo espiritual e ambiguidade moral, levando ao estabelecimento da monarquia, ao esplendor do Templo de Salomão e à divisão eventual e ao exílio do reino. Esta trajetória histórica, repleta de desafios e intervenções divinas, define o pano de fundo para o advento de Jesus, cuja vida, morte e ressurreição cumprem as antigas profecias e oferecem salvação a toda a humanidade. Ao traçar este elaborado tecido de eventos, personagens e revelações divinas, nosso objetivo não é meramente recontar a história, mas adentrar na essência da fé em si. Através desta jornada, somos convidados a refletir sobre os temas duradouros da redenção, aliança e o vínculo inquebrável entre Criador e criação. Esta exploração, rica em detalhes e imbuída de insight espiritual, promete não apenas informar, mas inspirar, fornecendo uma compreensão mais profunda e matizada da sabedoria atemporal da Bíblia em uma era marcada por turbulência e opressão de inúmeros adversários. A narrativa dos israelitas se desdobra, revelando um período onde a intervenção divina levantou líderes de notável calibre, como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel, guiando seu povo através de tempos de crise. Seguindo esta era dos juízes, ocorre uma transição significativa, conforme os israelitas, inspirados pelas monarquias das nações circundantes, anseiam por um soberano para liderá-los. Este desejo coletivo sinaliza uma partida de suas raízes teocráticas, levando Samuel, o último juiz, a ungir Saul como o primeiro rei de Israel. O reinado de Saul, durando 4 décadas, encapsula um arco trágico, da humildade ao orgulho, da obediência à rebelião, estabelecendo um precedente para o complexo legado da monarquia israelita. Davi sucede Saul, também governando por 40 anos, durante os quais muda a capital para Jerusalém, melhorando o status político e militar do reino. O tempo de Davi é marcado por realizações significativas e falhas pessoais profundas. No entanto, seu arrependimento e o perdão de Deus destacam seu legado, do qual o Messias é profetizado para descer. Salomão, filho de Davi, ascende ao trono em seguida,
Seu reinado, outro período de 40 anos, caracterizado pela sabedoria, riqueza e a construção do templo, ainda que manchado pelas idolatrias introduzidas por influências estrangeiras. O Reino Unido de Israel atinge seu auge sob esses 3 reis, mas cada reinado é tingido pelas falhas individuais de seus líderes. A queda de Saul na bruxaria, o adultério de Davi e a idolatria de Salomão. O aftermath do reinado de Salomão revela a fragilidade inerente desta monarquia unida. A ascensão de Roboão provoca um cisma impulsionado pelas políticas fiscais severas herdadas do reinado extravagante de Salomão. Esta divisão dá origem ao Reino do Norte sob Jeroboão, preparando o cenário para uma história marcada por apostasia e desafio contra Deus. Este período testemunha uma sucessão de reis injustos, cada um perpetuando a partida inicial de Jeroboão da adoração divina em direção à conveniência política, culminando em uma cultura pervasiva de idolatria e decadência moral. Em meio a este pano de fundo, profetas como Amós, Oséias e Miqueias surgem. Sua voz é um chamado claro ao arrependimento em meio à corrupção generalizada e idolatria. No entanto, seu ministério em grande parte cai em ouvidos surdos, com a queda eventual do Reino do Norte nas mãos da Assíria, um ato divino de julgamento contra sua infidelidade. A conquista assíria não apenas subjuga os israelitas, mas também inicia um processo de mistura étnica, levando ao surgimento dos samaritanos, um grupo destinado a se tornar um ponto focal de inimizade e contenda religiosa. Por outro lado, o Reino do Sul, Judá, mantém um grau de integridade espiritual através dos reinados de reis piedosos, testemunhando períodos de prosperidade e renovação espiritual. No entanto, como seu homólogo do norte, Judá eventualmente sucumbe à corrupção e apostasia, culminando em seu exílio babilônico, um cumprimento de advertências proféticas e um testemunho da natureza cíclica do julgamento e misericórdia divinos. Ao longo desta história tumultuada, vários profetas são levantados para guiar, avisar e chamar de volta o povo de Judá, enfatizando a paciência duradoura e os planos redentores de Deus em meio às falhas de seu povo escolhido. Esta visão panorâmica da história monárquica de Israel, desde sua incepção com Saul até o exílio sob a Babilônia, ilustra um complexo jogo de providência divina, agência humana e a busca implacável do povo de Deus em direção à sua redenção final. Durante o período de 70 anos de cativeiro, como previsto por Deus através do profeta Jeremias, o povo judeu se encontrou sob correção divina. Neste tempo de exílio, Deus levantou profetas como Jeremias, Ezequiel e Daniel, que serviram como faróis de esperança e orientação. Este período foi instrumental na purificação do povo da idolatria e levou ao surgimento de sinagogas como centros de adoração e comunidade, conforme ordenado por Deus. Quando os 70 anos chegaram ao fim, o povo de Judá foi autorizado a retornar à sua terra natal. Neste momento, o Império Babilônico havia sido substituído pelo poderoso Império Persa, sob o qual Ciro, o Grande, governava. Remarkably, Ciro, cuja ascensão ao poder havia sido profetizada por Deus 2 séculos antes de seu nascimento, emitiu um decreto que libertou o povo judeu, possibilitando seu retorno a Canaã. O retorno foi orquestrado em 3 ondas, cada uma sob liderança distinta. Zorobabel supervisionou a reconstrução do templo. Esdras encarregou-se de reinstalar a lei, e Neemias foi responsável por reconstruir as muralhas de Jerusalém e liderar tanto a reforma política quanto espiritual. No entanto, a jornada rumo à restauração foi repleta de desafios. Inicialmente, os samaritanos ofereceram assistência na reconstrução do templo, esperando minar o esforço de dentro. Ao serem rejeitados, recorreram a ameaças e até apelaram ao rei Artaxerxes, acusando falsamente os judeus de rebelião contra o Império Persa. Essa acusação levou a uma cessação da reconstrução do templo por 2 décadas, durante as quais o zelo do povo pela casa de Deus diminuiu, à medida que se concentravam em empreendimentos pessoais. Deus, em resposta, levantou profetas como Ageu e Zacarias, cujas mensagens convincentes estimularam o povo ao arrependimento e renovado vigor em completar o templo. Este avivamento trouxe um despertar espiritual significativo, revigorando a estrutura sacerdotal e familiar e reafirmando o compromisso da comunidade com Deus. No entanto, à medida que as gerações passavam, a complacência se infiltrava novamente. O templo era frequentado,
Sacrifícios eram feitos, mas a reverência por Deus diminuía. As ofertas tornaram-se manchadas, refletindo um desprezo pelo sagrado. A corrupção do sacerdócio afastou ainda mais o povo dos ensinamentos de Deus, levando à discórdia familiar e a um ceticismo geral em relação ao julgamento divino. Foi neste contexto que Deus chamou Malaquias, o último profeta da era do Antigo Testamento, para admoestar o povo e guiá-los ao arrependimento. Seu ministério marcou o fim da narrativa do Antigo Testamento, inaugurando um período de 400 anos de silêncio antes da advento de Cristo. Este período intertestamentário foi notável pela escrita dos livros apócrifos e pela tradução das escrituras hebraicas para o grego, conhecido como o Septuaginta. Esta tradução desempenhou um papel crucial na posterior disseminação do Evangelho. O cenário geopolítico continuou a evoluir com o Império Persa, cedendo lugar a oeste gregos sob Alexandre, o Grande. As conquistas de Alexandre espalharam a cultura helenística e a língua grega, lançando inadvertidamente as bases para a disseminação do Evangelho. Após sua morte, seu império foi dividido entre seus generais, levando a uma série de conflitos que frequentemente envolviam Israel. Uma das provocações mais graves contra a fé judaica foi cometida por Antíoco Epifânio, que profanou o templo em Jerusalém. Este ato incitou a revolta macabeia, uma luta sangrenta, mas ultimamente vitoriosa, liderada por Judas Macabeu. Anos depois, os romanos sob Pompeu capturaram Jerusalém, trazendo Israel sob o domínio romano. Herodes o Grande, nomeado pelos romanos, era uma figura paradoxal. Embora um construtor e administrador formidável, seu reinado foi manchado por paranoia e brutalidade, incluindo o assassinato de membros da família e rivais percebidos. Este tecido complexo de eventos, que se estende desde o cativeiro babilônico até o período romano, preparou o palco para o Novo Testamento e a vinda de Cristo, fechando um capítulo crucial na jornada espiritual e histórica do povo judeu. A resolução de Herodes era implacável. Ele ordenou a execução de seus 2 filhos por estrangulamento. Em seus últimos dias, ele coagiu sua irmã Salomé a um juramento sombrio para garantir que pelo menos um nobre de cada família de Jerusalém perecesse, desejando que suas lágrimas marcassem seu funeral. Tal era a profundidade de sua paranoia que, ao ouvir dos magos sobre um novo rei nascido na Judéia, seu alarme não conhecia limites. Após a morte de Herodes, o Grande, por volta de 4 a.C., seu reino foi dividido entre 4 de seus filhos, com Arquelau governando sobre Judéia, Samaria e Edom. Seu reinado foi desastroso, levando o povo judeu a pedir a Roma por sua remoção. A resposta de Roma foi estacionar um procurador na Judéia, marcando o início do governo romano direto, com Pilatos como governador. Este pano de fundo político tumultuado, ao lado das tradições judaicas, preparou o palco para a chegada do Messias. Quando Jesus nasceu, a Palestina estava sob domínio romano. A ameaça de Herodes, o Grande, forçou José e Maria a fugir para o Egito com o bebê Jesus, só retornando a Nazaré após a morte do tirano. Jesus cresceu lá, embarcando em seu ministério, aos 30 anos após o batismo por João Batista, alinhando-se simbolicamente com o pecado da humanidade em seu batismo. Seus ensinamentos e milagres alcançaram além das fronteiras sociais e geográficas, incorporando o amor e o poder de Deus. Jesus Emanuel, Deus conosco, embarcou em uma missão para salvar aqueles que o Pai lhe havia dado. Sua vida, morte e ressurreição foram cruciais, cumprindo as Escrituras e derrotando a morte. Paulo enfatizou isso, afirmando que Jesus morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Antes de sua ascensão, Jesus instruiu seus discípulos a esperarem em Jerusalém pelo Espírito Santo. A alegria deles foi enorme com as obras que Deus realizou através de Filipe, o diácono pregador. Sua pregação cativou tanto os ouvidos quanto os olhos de sua audiência, e através das mãos dos apóstolos Pedro e João, os samaritanos receberam o Espírito Santo. Os evangelhos alcançaram além de Israel, com a conversão de Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, na estrada para Damasco. Subsequentemente, a igreja gentílica em Antioquia, na Síria, emergiu como um centro para esforços missionários. Barnabé e Saulo então partiram para a capital da Ásia Menor, onde ele compôs 2 cartas para a igreja de Corinto.
Éfeso, uma cidade cosmopolita com mais de 300.000 habitantes, era famosa pelo Templo de Diana, uma maravilha do mundo antigo. O tempo de Paulo na Ásia Menor viu o estabelecimento de igrejas em toda a província, incluindo Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Hierápolis. No meio de uma fome durante o reinado do imperador Cláudio, Paulo orquestrou uma coleta de igrejas gentílicas para os pobres de Judéia. Alertado para dificuldades, ele milagrosamente curou os doentes após sobreviver à mordida de uma víbora em Roma. Paulo permaneceu em prisão domiciliar por 2 anos, durante os quais evangelizou a guarda pretoriana. Encorajou os crentes e escreveu cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemon. Após sua libertação, ele escreveu a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito. No entanto, com o início da perseguição de Nero, por volta de 64 d.C., Paulo foi reimprisionado, eventualmente decapitado, deixando para trás um legado profundo no Novo Testamento. Se deseja receber mais vídeos com esse, já se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo.